Como a força normal, a força de atrito estático pode assumir uma faixa de valores, dependendo da situação, dependendo da força aplicada. Qual é a força máxima de atrito estático em uma determinada situação? A resposta a essa pergunta depende de muitas variáveis, mas podemos estabelecer uma série de fatos básicos. Por exemplo, isso você sabe por experiência própria. A força máxima do atrito estático depende da força com que as superfícies pressionam uma contra a outra. O motivo dessa dependência, da carga, dessa força aplicada, é mostrado na figura. Se você colocar um tijolo em uma placa plana e grande, a área de contato entre o tijolo e a placa será determinada pela superfície da face do tijolo que está tocando a placa. Mas no nível microscópico, as superfícies nunca são completamente planas. Portanto, as superfícies do tijolo e da placa tocam apenas no topo das saliências sobre uma área de contato efetiva, combinada muito menor do que a área de contato. Geralmente é uma ordem de magnitude de 1 sobre 10.000. Esses pequenos vãos, representados aqui como uma corzinha branca, representa lacunas nessas superfícies de contato do tijolo com a superfície plana. Quero dizer com isso que a área de contato entre o tijolo e a placa será determinada pela área da superfície da face do tijolo que está efetivamente tocando a placa. Quando a carga aumenta, por exemplo, colocando um tijolo sobre o outro, as saliências das superfícies ficam mais achatadas e a área de contato efetiva aumenta, fortalecendo a ligação entre as superfícies. Porém, as medições mostram que o ângulo θ máximo no qual os objetos começam a deslizar em uma inclinação, quando a força do atrito estático atinge seu valor máximo, não depende da área de contato. Na ilustração, podemos ver que um plano inclinado com um ângulo de inclinação θ máximo possui dois tijolos de um mesmo material. Um tijolo está com a superfície maior em contato com o plano inclinado e o outro tijolo com uma superfície lateral menor. Esses dois tijolos idênticos, com áreas de contato diferentes, começam a deslizar no mesmo ângulo de inclinação, independentemente da área de contato entre o tijolo e a superfície do declive. O que está acontecendo é o seguinte: quando o tijolo tem a face maior em contato com a superfície do plano inclinado, a força exercida pelo tijolo na superfície inclinada é espalhada por um grande número de pontos de contato, com a área de contato efetiva com um determinado valor. Ao escolher a face menor com uma superfície de contato, há menos pontos de contato entre essas superfícies. Mas agora cada ponto carrega uma parcela maior da carga e achata mais, e aumenta a área de contato disponível em cada ponto. Assim, a área de contato efetiva é a mesma, não depende da orientação do tijolo. Para obter uma expressão da força com que um objeto pressiona uma superfície inclinada, considere a figura: um bloco, ou um tijolo, sobre um plano inclinado que possui um ângulo de inclinação θ. Para qualquer duas superfícies em contato, 1 e 2, a força de atrito estático é menor ou igual que o coeficiente de atrito estático vezes a componente da força de contato normal à superfície. Para entender o que acontece nesta figura, vamos considerar que o tijolo é o nosso objeto de estudo e vamos representá-lo num diagrama de corpo livre. Sobre o bloco atua a força gravitacional que a Terra exerce no bloco, que é a força-peso, e existe uma força de contato que a superfície do plano inclinado exerce sobre o bloco, que é uma força de contato. Observe que essa força de contato equilibra perfeitamente a força gravitacional. E esse bloco permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. No caso, estamos considerando que o bloco vai permanecer em repouso. Isto vai ocorrer porque a força de contato que a superfície exerce no bloco possui duas componentes. Uma é perpendicular à superfície inclinada do plano, que é a própria força normal. E a outra componente dessa força de contato é a força tangencial, paralela à superfície do plano inclinado, que é a força de atrito estático. A força gravitacional que a Terra exerce no bloco também tem duas componentes. Uma componente paralela à superfície do plano inclinado e outra componente perpendicular à superfície do plano inclinado. A magnitude dessas componentes são tais que a componente da força normal
equilibra a componente da força-peso ao longo do eixo Y. E a componente da força gravitacional ao longo do eixo X equilibra completamente a componente da força tangencial, que é a força de atrito estático. A magnitude máxima da força de atrito estático entre duas superfícies é proporcional à magnitude da força normal exercida pelas superfícies uma sobre a outra. Podemos escrever que a força de atrito estático máximo é igual ao μ estático vezes a normal. Enquanto a componente da força gravitacional ao longo do eixo X for igual à força de atrito estático, vamos ter o equilíbrio. Mas como estamos falando do atrito estático, o estado de movimento do tijolo é o repouso. Quando o bloco começa a deslizar sobre a superfície do plano inclinado, entra em ação a força de atrito cinético. A força de atrito cinético exercida por uma superfície em um objeto é proporcional à força com que o objeto pressiona a superfície e não depende da área de contato. Para quaisquer duas superfícies, 1 e 2, a força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Essa força de atrito cinético entre duas superfícies é proporcional à magnitude da força normal exercida pelas superfícies uma na outra. Na situação ilustrada nesta figura, o diagrama de corpo livre para o bloco é o seguinte. Sobre o bloco atuam a força gravitacional, que a Terra exerce no bloco, e uma força de contato que a superfície exerce no bloco. Porém, desta vez, como há movimento, essa força de contato que a superfície exerce no bloco não é mais suficiente para segurar, para sustentar o bloco em repouso. Isto é, essa força de contato ela é menor que a força gravitacional que a Terra exerce no bloco. E além de ser menor, ela tem uma direção diferente da força gravitacional que a Terra exerce no bloco. Essa força de contato que a superfície exerce no bloco também tem duas componentes nesse referencial adotado. A componente normal, que é perpendicular à superfície do bloco, que é paralela ao eixo X, e há uma superfície tangencial, que é a força de atrito cinético. A força gravitacional também tem duas componentes. Uma força paralela ao eixo X, ou paralela ao plano inclinado, e uma componente perpendicular ao plano inclinado. Repare que a força normal equilibra a força gravitacional ao longo do eixo Y. Por outro lado, a força gravitacional ao longo do eixo X é maior em magnitude e tem sentido oposto à força de atrito cinético. E é por isso que o bloco desliza plano abaixo.